Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa imersão de hoje. Vamos pular direto para o que interessa, né? Existe uma crise profunda de identidade espiritual rolando por aí. Uma confusão imensa que muita gente sente nos ambientes religiosos modernos. Hoje, a gente vai pegar a sabedoria milenar dos textos antigos e decodificar as raízes da crença. A ideia é transformar conceitos que parecem complexos em uma jornada super clara. Estamos prontos? Sabe aquela sensação de se sentir misteriosamente atraído pelas raízes bíblicas antigas, mesmo sem nunca ter tido contato com essa cultura antes? A gente vê muito isso nas nossas fontes, e é uma dúvida super válida. Olha só, isso não é confusão de jeito nenhum, é um verdadeiro despertar. É o nosso interior reconhecendo que precisa de uma compreensão mais profunda, original, do Criador. É como se a gente estivesse buscando aquelas peças que faltam no nosso próprio quebra-cabeça espiritual. Então, para entender isso de vez, a gente vai seguir um roteiro incrível. Vamos passar rapidinho por 6 pilares fundamentais: a verdadeira emuná, o poder da palavra, a vida do sacerdote, o que realmente é santidade, os tempos determinados e, por fim, como funcionam o espírito, a alma e o corpo. Vamos lá! Começando pelo nosso pilar número 1, a verdadeira emuná, ou a fé verdadeira. A nossa jornada começa exatamente na base de tudo. E é chocante ver como as traduções alteraram completamente o significado das coisas ao longo do tempo. Pense num contraste brutal. De um lado, a gente tem a ideia ocidental e grega de pistes, que é basicamente uma crença passiva. É só acreditar ou concordar com algo na sua mente e pronto. Mas do outro lado, nós temos a exigência hebraica original, emuná. Emuná não é só achar que algo é verdade, é direção ativa. É pegar a palavra e colocar em prática na vida real. É literalmente uma fé que exige ação e movimento. Muda completamente o jogo, né? E isso nos leva direto para o pilar número 2, o poder da palavra. Saindo dessa ideia de ação, a gente entra no peso do que falamos. Lá no texto antigo de Levítico aparece o conceito de emor. Isso vai muito além de só produzir um som com a boca. Emor significa abrir a boca para pronunciar palavras que trazem vida. A regra aqui é fascinante. Antes da palavra sair, a gente tem controle total sobre ela. Mas a partir do momento em que ela sai da nossa boca, acabou. Nós ficamos inteiramente ligados àquilo. É por isso que não dá para simplesmente falar qualquer coisa ao vento. Palavras erradas criam aflição, mas as palavras certas, elas injetam pura força vital nos ambientes. Pilar número 3, a vida do sacerdote. Então, como é que esse poder da palavra funciona na prática para um condutor espiritual? Bom, por definição, o sacerdote é um portador da vida. Os textos antigos usam uma metáfora belíssima aqui. Um sacerdote não pode se contaminar com a natureza estéril da morte. Por quê? Porque a morte representa infertilidade espiritual, atraso e falta de produção. O trabalho exato dessa pessoa é levar vida para ambientes que estão mortos e apagados. Não tem como ser um canal de cura se o seu próprio interior estiver consumido pelo desespero. Faz todo sentido. Mas olha que detalhe brilhante da fonte. O texto antigo não ignora que nós somos humanos, de carne e osso. Apesar dessa posição espiritual altíssima e da instrução de focar sempre na vida, existem exceções cruciais e muito específicas para o luto: cônjuge, filhos, pai e mãe. O sacerdote precisa processar o luto familiar. Ele tem que viver essa fragilidade e sentir a dor de perto. Porque no fim das contas, a autoridade para ensinar os outros só é real quando a pessoa sente a dor na própria pele, mas ainda assim consegue escolher promover a vida logo depois. E aqui entramos no nosso pilar número 4. O que é santidade? Isso nos traz para uma quebra de paradigma gigantesca. O maior clichê religioso que existe por aí é achar que santidade significa fugir de tudo, ir morar num mosteiro no topo de uma montanha e viver completamente isolado, certo? Completamente errado. A definição verdadeira e antiga de santidade é viver plenamente no meio da sociedade. É trabalhar, se relacionar com as pessoas, lidar com os problemas diários, mas sendo totalmente separado para o uso exclusivo do Criador. Ser santo é literalmente o oposto absoluto de ser comum, é fazer a diferença no meio do caos diário. Pilar número 5, os tempos determinados. Para conseguir viver essa santidade no dia a dia, a gente precisa de um ritmo diferente, saindo do nosso calendário humano que é sempre tão caótico. Entra aqui a palavra moadim. Moadim significa tempos determinados ou festas fixas. E não estamos falando de feriados culturais ou folclore de um povo. Esse é o calendário divino para a humanidade. São compromissos inegociáveis, marcados pelo próprio Criador, justamente para garantir que a gente mantenha uma conexão espiritual constante e pare de viver no piloto automático. Se a gente der uma olhada nessa linha do tempo, é impressionante. Forma um ciclo profético contínuo.
Tudo começa lá no primeiro mês, com a libertação e a fuga das trevas em Pêssar. Aí vem a pureza de Matzot e a entrega dos primeiros frutos em Bicurim. Logo no terceiro mês temos Shavuot, que é o grande momento de receber a sabedoria superior. Pulando lá para o sétimo mês, as trombetas tocam em Yom Truá, que prepara um ambiente certinho para o Yom Kippur, que é aquele dia denso e profundo de expiação e reflexão. É uma jornada cíclica inteira desenhada para o nosso amadurecimento constante. E, finalmente, o pilar número 6. Espírito, alma e corpo. Para conseguir participar desses tempos determinados de verdade, a gente tem que desconstruir a nossa própria anatomia interna. É como se a gente fosse um equipamento altamente complexo. O corpo é quem faz o trabalho pesado, a ação e o movimento no mundo físico. A alma é o nosso centro de emoções, de intelecto, da vontade humana. É onde a gente lida com as nossas relações e pensamentos íntimos. Mas e o espírito? Esse é o nosso canal VIP. É o componente focado 100% no reconhecimento do divino, a nossa antena de conexão direta com o Criador. É muito louco pensar que a nossa alma pode estar sentindo a maior confusão do mundo, mas é o espírito que capta a direção clara quando a gente estimula ele do jeito certo. O que nos leva de forma muito instigante a um conceito antigo que é um verdadeiro choque de realidade: a palavra Baal. Se a gente tirar toda aquela bagagem da mitologia clássica, Baal simplesmente se traduz como senhor, mestre ou dono. Numa visão bem nua e crua, Baal é o nome que se dá para qualquer força, entidade ou ambição que dita de verdade as nossas escolhas na vida. Para muita gente, o dono inquestionável da agenda é o dinheiro. Para outros, é a carreira ou o poder, sendo que, no plano espiritual, o único mestre da nossa bússola deveria ser o Criador. Juntando todos esses conceitos milenares fantásticos que vimos hoje, fica essa pergunta martelando e ecoando na nossa cabeça. Quem ou que é o verdadeiro dono que controla a direção diária da nossa vida? Onde é que a gente está depositando a nossa energia vital todos os dias? Porque identificar quem é o dono das nossas decisões é o primeiro passo absoluto para transformar intenções abstratas numa vida de emuná, uma vida realmente estruturada e com propósito. Pensem muito sobre isso. Muito obrigado por acompanharem mais este estudo com a gente. Continuem escavando essas raízes e até o nosso próximo encontro.